Fazendo um vídeo mais específico sobre os dias dos professores. A pergunta que me fazem sempre é como é que é ser professor, ou há quanto tempo eu sou professor, por que eu escolhi ser professor. Eu sempre fui professor e eu não estou zoando. Eu era uma criança que dava palestrinha, que ia explicar para os outros até o que eu não estava entendendo. Eu lembro discussões homéricas com meu pai indo para a feira, onde eu ficava discutindo com ele sobre a origem do homem na América, onde ele não concordava e eu queria investigar e eu não sabia comprovar, então eu ficava procurando. Depois eu lembro de já em algumas disciplinas e outras não, eu começar a dar aula ainda no fundamental para os colegas. Isso cresce, com várias acusações engraçadas, mas isso cresce no ensino médio e fica ainda mais forte ao longo do tempo, ao longo das relações mesmo, que isso ia sendo. E aí é uma relação com a docência muito marcada pela crença de que eu gostava de fazer aquilo e de buscar uma forma de fazer o outro entender e gostar de pesquisar e gostar de ler, mas eu ainda tinha mesmo a ideia do senso comum, que ser professor é um dom, ser professor é para algum, ser professor é nenhuma mentira, é mais cruel. Ser professor não é sacerdócio, não é dom. Ser professor tem muito a ver com o seu gosto pessoal, a maneira como você lida com aquilo. Ser professor tem muito a ver com a maneira como você vê o outro e a empatia que está ali relacionada. Ser professor tem muito a ver com a compreensão que não basta saber um assunto, você precisa de técnicas, analisar contextos. Todo professor deve analisar contextos. Ele nunca deveria seguir o seu planejamento em risca, fazer exatamente aquilo que ele pensou, está errado. Planejamento é o norteador. Todo professor deveria ter uma didática baseada nas pessoas que ele vai falar, no discurso que ele vai tocar, na maneira como ele vai entender sobre aquilo. Todo professor precisaria estar entendendo que a avaliação é parte do processo de aprendizagem e não o seu momento de punição. Todo professor deveria efetivamente entender que a vida e seu cotidiano são experienciadas, são grandes experiências de troca, são grandes aprendizados coletivos. E por conta disso, ainda mais no século XXI, com todas as eras da facilidade da informação, hoje se discute se a profissão do professor vai acabar, porque um professor com o ChatGPT, ele pode ser substituído. Sim, ele pode, na passagem de informação. Não, ele não pode na construção das emoções, das experiências trocadas. Mas aí muitos me dizem, meus colegas sentam e dão aula e esperam que os outros o ouçam. Não, eu faço uma exposição dialogada, por favor. Eu preciso de técnicas, leituras, experiências. Aprendi com grandes mestres, aprendi com grandes trocas, que isso é fundamental. E é desse fundamento que eu quero sempre construir, trabalhar e discutir. Ser professor para mim é tentar um jeito novo, todo dia. Planejar e olhar para minha turma. É entender que a avaliação tem que fazer sentido para o meu aluno. Que a avaliação tem que fazer sentido para mim, para eu mudar aquilo que eu preciso estar estabelecendo, criando e recriando. Isso é parte do meu cotidiano e do meu trabalho. Eu amo ser professor pelo conjunto das trocas que fazem. Eu amo ser professor pelo tanto que me ajuda a aprender. Eu amo ser professor, talvez por um certo movimento de egoísmo, sim. Eu me sinto importante, eu me acho legal, eu acho que eu posso fazer diferença. Mas eu estou muito longe daquele professor tamanho, daquele professor inicial que esperava que as pessoas ansiosamente quisessem me ouvir, ao invés das pessoas curtirem, trocarem, vivenciarem vidas, trocas e formas tão diferentes.
Feliz dia do professor. Obrigado por me ouvirem.